Assim, vamos ler Romanos 7, do versículo 13 até o 25, conforme está na tela. Leiamos então. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez diante de Ti em oração, nós te agradecemos pela Tua palavra aberta diante de nós, e te pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que com esta verdade aqui exposta sejamos aperfeiçoados. Aqui o texto fala de pecado, e fala da lei, e fala também da obediência ao Senhor. Que o Senhor possa nessa noite nos ensinar a abandonar o pecado e a te obedecer. Afasta de nós toda mentira e guia-nos à tua verdade. Que as vozes que querem falar nesse momento sejam silenciadas, para que ouçamos a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queridos, esse texto aqui, ele é um texto que às vezes ele é confuso na hora que a gente lê. E ele tem momentos que a gente tem problemas, talvez às vezes, de interpretar. Há uma certa divergência na interpretação, mas uma grande maioria de teólogos e de estudiosos vai concordar com a interpretação que eu vou apresentar aqui com vocês. Os irmãos sabem que essa série de sermões expositivos na carta de Romanos, a maior parte da minha fonte de pesquisa é o material do reverendo Augusto Nicodemos. Temos também outras fontes de apoio, Hernandes Dias Lopes, temos livros, obviamente, de teologia que a gente pesquisa, Millard Erickson, Wayne Grudem, e outros materiais que a gente pesquisa. Mas, aqui, eu vou ficar com a interpretação do reverendo Augusto Nicodemos. Outros pesquisadores vão imaginar, supor que quando Paulo aqui está falando, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte e tudo mais, ele não está falando dele, ele está falando de um pecador carnal, ainda não convertido. Tem gente que vai interpretar dessa forma, mas é muito difícil defender essa ideia, porque aqui fala também de obediência, fala de graça, de justificação, fala de um monte de coisa. E a melhor forma de interpretar esse texto, e a maioria dos estudiosos vão concordar comigo, na verdade eu que concordo com eles, é que esse texto aqui está falando de um crente, do próprio Paulo, ou de qualquer outro crente, que faz algumas confissões, nesse momento aqui. E ele revela que ele, como um crente verdadeiro, como qualquer crente, ele está em luta e indignado por, no meio da luta, cometer pecado. Esse é o sentido. Um
não convertido não está em luta, ele está abraçado com o pecado. Um não crente, ele não está incomodado com o pecado que comete, por isso é difícil defender essa ideia aqui nesse texto. A melhor ideia é de um crente, que está incomodado, porque quem tem consciência a esse ponto, é aquele que no Espírito Santo recebe o alerta, o chamado ao ponto de se incomodar. Então, nós vamos seguir nesse texto com esta interpretação aqui. É um crente, próprio Paulo, um judeu convertido, né? Que agora confessa, faz algumas confissões. Bem, e é preciso também a gente lembrar de algumas coisas, mas antes de a gente lembrar, eu queria reforçar o tema do nosso sermão, está na tela aí, ó. Confissões após a conversão. Vamos falar? Confissões após a conversão. Novamente, confissões após a conversão. O reverendo Augusto Nicodemus, ele dá um outro título para esse trecho. Ele chama de confissões de um judeu convertido, porque ele vai dar a ideia de que é Paulo, como judeu, ou um judeu hipotético, que Paulo usa essa ideia do judeu imaginário, na carta de Paulo, aqui aos Romanos, a gente já falou sobre isso. Então, um judeu convertido, confissões desse judeu. Eu vou ficar com a ideia mais geral, né? Confissões após a conversão. Nós, quando nos convertemos, fazemos as nossas confissões, e até hoje fazemos. Então, o que a gente lê aqui é a nossa indignação também. É o nosso incômodo diante do pecado e diante de Deus. Então, que você e eu hoje, nessa noite, a gente possa trilhar por esses versículos, como quem está dizendo para Deus o que está escrito aqui. Senhor, me livra do corpo dessa morte, porque eu quero fazer o bem, não consigo. Eu quero fazer a coisa certa, mas só faço o que é errado. É a ideia do crente que está lutando contra o pecado. Beleza? Então, para a gente lembrar aqui, Paulo ele vai discutir também essa relação entre a lei e a graça. A gente vê aqui graça e a gente vê lei. E Paulo vai mostrar aqui. A gente vê lutas internas que testam a nossa fé. É aqui no capítulo 7. Nesse texto específico. Mas antes também, Paulo já estava falando, por exemplo, semana passada, retrasada, antes da conferência, a gente estava falando na verdade o seminarista Pedro estava falando, né? Da nossa vida no contexto do pecado. Como é a nossa vida enquanto estamos ali na escravidão do pecado. Paulo está no momento em que ele quer esmiuçar e mostrar para a gente a realidade do pecado. E esse capítulo e esse trecho tem muita relevância para a nossa vida, porque nós somos o quê? Pecadores. E estamos em luta, todos os dias, contra o pecado. Não luta contra o pecado apenas os adultos. As criancinhas ali já estão na luta delas ali. Só falar para ficar quietinho para tu ver como é que elas já estão. Fica na tentação de se manifestar ali, entendeu? Elas se manifestarem. O pecado, irmã, pelo amor de Deus. A irmã já foi para o universal aqui, né? Calma, não chega tanto. A gente como adolescente, né? Quando é adolescente, a gente tem também essas tentações, né? E aqui, essa foi boa. Então tem relevância para a gente, porque mostra a vulnerabilidade do ser humano. Paulo se coloca vulnerável nesse capítulo aqui, para mostrar assim, é o grande apóstolo. Ele não se acha grande, mas a gente quando lê as palavras dele, é o grande apóstolo Paulo se colocando como uma pessoa difícil, complicada, com dificuldades com relação ao pecado. Ele mesmo se afirma em outros textos, né, como o pior dos pecadores. Ele faz isso também porque ele reconhece que ele foi um perseguidor dos cristãos, antes de se converter. Mas o fato é que nós temos que ter essa noção, nos apresentar diante de Deus com a humildade de quem está em luta, e não consegue sozinho, e ao mesmo tempo nos colocarmos diante de Deus como Paulo se coloca, o pior dos pecadores. O pecado que nós cometemos tem que ser para nós, tem que significar para nós como a pior atrocidade que a gente pode ter cometido, para que a gente nos apresente, a gente se apresente diante de Deus, com a devida humildade e o devido quebrantamento, em busca, obviamente, da recuperação, em busca da santificação, do perdão, ok? Então o primeiro ponto, aí pode passar por favor, o primeiro ponto que eu queria lembrar com você, é antes do versículo que a gente leu,
É o versículo 4, nesse capítulo mesmo, que mostra, relembrando o que a gente já viu, mostra a luta que a gente tem com a lei. Não apenas com o pecado, mas com a lei. A gente já aprendeu que a lei de Deus, enquanto somos pecadores, no contexto em que somos pecadores, ela que é um padrão moral de obediência e que deveria ser para todo ser humano conseguir obedecê-la, desde que não fosse pecador, mas uma vez que o homem é pecador, a lei não produz capacidade do homem obedecer. Ela só mostra o quão distante o homem está dessa perfeição. E ela só dá nome aos bois para o ser humano. Então o versículo 4 diz alguma coisa importante para a gente lembrar o que a gente já estudou nas outras semanas. O texto diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Aqui, esse pedaço que a gente leu, é do sermão que eu preguei, falando do novo casamento. E esse texto nos lembra que a gente estava, então, ligado à lei, não para um caminho de salvação, mas para um caminho de condenação. A lei nos condena. A lei, quando aponta para nós o nosso pecado, ela nos condena. Tem gente que vai bater na tecla, e é verdade, que o inimigo, Satanás, ele é o acusador. De fato ele é o acusador, só que ele é o acusador mentiroso, imoral, sem moral, que aumenta o que não deve ser aumentado, difama inclusive os seres humanos, sejam eles pecadores ou não. Agora a lei não tem esse problema. A lei, ela aponta aquilo que nós fazemos. Ela de fato, neste sentido, ela também nos acusa, mas ela não nos acusa de forma maligna. Ela nos acusa de forma santa, porque nós não éramos santos, e a lei de Deus é boa e santa. E por contraste, por comparação, o padrão de Deus é esse. A lei de Deus está aqui, elevada, no nível elevado. Nós estamos aqui, caídos. Esse final de semana, dando continuidade ao mês que a gente está celebrando a juventude, semana passada a gente falou da criação. A partir de domingo agora, de manhã mesmo, no Dia dos Pais, e principalmente no domingo à noite, nós vamos falar do segundo tema da cosmovisão cristã, que a gente tanto tem falado para esse mês. Falamos da criação, agora vamos para o outro subtema, a queda do ser humano, capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos conversar. Eu não vou pregar esse final de semana, mas o pastor Carlos vai pregar à noite, o pastor Lucas de manhã, e vão trazer para a gente vai ter uma menção Dia dos Pais também, né? Mas uma vez isto colocado, a gente vai ouvir e aprender sobre a queda do ser humano. E aqui Paulo então está mostrando, nesse versículo 4, como nós estamos ligados à lei, não como Jesus estava ligado. Jesus, quando falou, eu não vim abolir a lei, mas cumpri-la, a ligação de Jesus à lei é de fato aquele que cumpriu a lei, o único ser humano que cumpriu a lei e honrou a Deus, o Pai, cumprindo a lei. E porque cumpriu a lei enquanto ser humano, nos representa para que nele nós cumpramos a lei. Assim como Adão descumpriu a lei que ali no jardim lhe foi dada, a lei de Deus ali, ainda que um protótipo apresentada de todo o fruto do jardim, ali você pode comer, menos da árvore que fica no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Tinha uma lei, um protótipo. Assim como também no interior dele, como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha a lei no seu interior. E ele ali, Adão, descumpriu a lei e nos representou para nós, a partir da descendência dele, biológica e também espiritual, a gente já nasceu caído, corrompido, e a prova desse corrompimento é que a gente peca mesmo. A gente nasce e faz coisa errada. A gente não nasce e faz tudo certo, a gente nasce e faz coisa errada. A gente não vira pecador porque faz coisa errada, isso é heresia. Isso é pelágio. A gente faz coisa errada porque a gente nasceu com defeito, pecador. E herdou isso de Adão. Mas
em Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei, nós herdamos a salvação. Nós cumprimos a lei. Então, esse versículo, ele vai lembrar que a gente estava ligado, casado com a lei. E era preciso, como a lei do casamento, morrer. A gente falou sobre isso. Uma vez que morre, desfez o casamento, pode casar com outro. E aí a gente casa com Jesus Cristo, com a obra de Jesus Cristo, enquanto obediente à lei de Deus e com toda a sua obra de salvação demonstrada na cruz do Calvário e na ressurreição. Então lembramos aqui, a nossa luta contra a lei mostra que a gente precisava se desconectar, se desligar da acusação, da condenação que a lei apresentava para a gente, tá bom? E a gente precisou se ligar ao casamento da nova aliança em Jesus Cristo. Já no outro ponto, o pecado e a lei, verso 12, versículo anterior ao texto que a gente leu, diz assim: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então agora há um comentário de Paulo para nos lembrar que mesmo que a lei, naquele contexto, nos acusasse, a lei, ela nos acusa não é porque é maligna, a lei nos acusa porque ela é boa, porque ela é santa. E tem gente que fica muito feliz de proclamar que Deus é bom. E obviamente que Deus é bom, isso é maravilhoso. Mas isso só é maravilhoso se você também for bom. Porque se você for mal, é a pior coisa que você pode ouvir, é que Deus é bom. É a pior coisa. Ouvir e saber que Deus é bom enquanto você é mal, significa que Deus nunca vai compactuar com a sua maldade. Isso é um problema. A melhor coisa é você ser transformado uma nova criatura, que a gente pode considerar que é uma boa pessoa por causa do Espírito Santo, que o renovou e o regenerou e o capacitou para a obediência e para a santidade de Deus. Aí, saber que Deus é bom é muito bom. Talvez saber que Deus é bom, ainda preso ao pecado, seja bom, porque Ele, sendo bom, nos condena ao inferno, mas nos dá a oportunidade de salvação. Também é uma coisa muito boa e muito maravilhosa. Mas quem está no pecado, saber que Deus é bom, é saber que Deus não vai te receber se você não entregar sua vida para Jesus. Tá certo? Então, a lei, nesse sentido, ela por mais que nos condene, ela é santa, ela é boa, ela agrada a Deus e nos faz agradar a Deus enquanto praticamos. E o mandamento, conforme o texto aqui, que é uma forma de repetir a ideia do que é a lei, ele é santo, ele é justo, ele é bom. Paulo vai defender isso. Então, aquilo que nos condena é bom. Por quê? Porque o problema não está naquilo que nos condena. O problema está em nós, que somos condenáveis, ou estávamos em condições condenáveis. Então, quem não passou por Jesus, está em condições condenáveis pela lei de Deus, que é boa. Então, a gente precisa lembrar isso, luta com a lei e a relação que a gente tem do pecado com a lei. A lei, inclusive, que é para nos apresentar o padrão de Deus, Paulo vai dizer que ela nos apresenta, em vez de nos apresentar o padrão de Deus, nós como pecadores caídos, quando olhamos para a lei, condenados por ela, nós olhamos para o que ela apresenta como o que é pecado e o que não é, a gente tem vontade de pecar mais, porque ela dá o nome dos pecados que a gente nem sabia o nome e já fazia. E quando a gente olha para aquilo ali, a gente tem vontade de pecar mais, é isso que Paulo está falando aqui. Olha o quão opostos nós estamos ao padrão de Deus, ou nós estávamos ao padrão de Deus. Agora aqui então, no ponto C, que nós lemos o texto, nós vamos ver as confissões de um judeu convertido, Paulo, ou de qualquer um de nós convertido. Essas confissões aqui, 7 confissões, vamos lá? Primeira confissão, a lei, que já foi dita antes, é boa. Aqui ele vai dizer que a lei é espiritual e nós é que somos carnais, ou seja, quem tem problema é o ser humano, não é a lei de Deus, ok? Versos 13 e 14, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma.
É isso que ele está falando aqui, de maneira nenhuma. O que é bom continua sendo bom. Eu é que sou ruim. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. Então, o pecado que atua na nossa natureza, e ele produz essa morte, e mostrando para nós quem nós somos, e dando contraste com o que é bom. E aí Paulo vai dizer, sabemos que a lei é espiritual, eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Então Paulo faz uma distinção. Eu, enquanto ser humano carnal, eu não sou espiritual. Enquanto eu dou atenção para o pecado, eu não sou espiritual. Por isso que alguns teólogos, vendo essa afirmação, vão dizer, então ele está falando de um não crente. Pode ser um não crente? Pode. Mas quem se identifica, quem se percebe assim, de fato é crente. Quem se indigna assim, de fato é crente. Mas o fato é que a gente está em luta. Tem momentos que nós agimos de forma carnal. Não existe o crente carnal. O crente, ele é espiritual, mas nós temos atitudes carnais, momentos de deslize, de pecado. E é isso que Paulo está falando aqui. E ele vai dizer, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. No verso 15, aqui Paulo, ele reconhece essa espiritualidade e pureza da lei, quando faz um contraste com a sua própria natureza pecaminosa. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei algumas vezes, estou sempre repetindo, os efeitos que o pecado causa em nós de forma didática, né? O pecado, ele nos causa um efeito muito terrível, que é a culpa, né? Nós nos sentimos e somos culpados por causa do pecado. Outro efeito que o pecado causa em nós é o poder, o governo. Ele governa a nossa vida enquanto nós não somos libertos. E o terceiro aspecto do pecado é a presença dele no nosso corpo, porque ele está, o pecado, presente neste universo. O universo, até cientificamente falando, tem suas regras de funcionamento que são estudadas e percebidas, e aquilo que estudamos e percebemos até na física, na astronomia, e outras áreas, na química, na matemática em geral, na biologia, nós percebemos uma regra de funcionamento. E essa regra, ela tem uma direção, sempre: a morte, a desordem, a desorganização, o caos, o desfacelamento, o desmantelamento, a destruição. Isso aconteceu na criação por causa do pecado. Não era para ser assim. Era para ser como Deus iniciou. No princípio era tudo sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, era caos, era desordem. E Deus declarou a sua palavra e houve ordem. Mas a partir do capítulo 3, inverteu-se o funcionamento do universo. Houve desordem. Então, esses três aspectos do pecado que eu falei, nós em Cristo, pela fé, por tudo que a gente já sabe do Evangelho, nós somos libertos dos três. Só que Jesus na cruz disse o quê? Está consumado. Aí eu pergunto, se está consumado, acabou. Por que a gente não está no céu? Por quê? Porque quando Jesus falou, ele falou no aspecto da eternidade, mas no aspecto da história humana, ainda não. Então na teologia nós chamamos do dilema ou da dualidade do já, que é o está consumado, e o ainda não. Já estamos libertos dos três aspectos do pecado. Porque Jesus falou, está consumado, o pecado foi derrotado. Mas, na cronologia, na história, no desenrolar da história, não pensando na eternidade, mas pensando no dia a dia, de fato, nós estamos libertos de dois aspectos, mas um terceiro ainda estamos lutando, que é o que Paulo escreve aqui, tá? Os dois aspectos que nós fomos libertos, a culpa, Jesus já carregou sobre ele e recebeu tudo isso na cruz do Calvário. O poder do pecado sobre nós, Jesus vencendo ali na cruz, disse, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. À medida que ele então, enquanto homem, ele diz, toda autoridade me foi dada, como representante do ser humano,
não apenas como Deus, mas como representante do ser humano, ali Jesus, ele passou a governar a minha e a sua vida, aquele que entrega a sua vida para Jesus. Então o pecado não mais te governa, não mais me governa. Quem governa você? Jesus. Através de quem? Do Espírito Santo. Todo mundo entendeu? Agora, Jesus, quando ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado. Você tem? Não. Jesus já tem. Jesus já está usando o corpo dele glorificado, que ele, antes ele tinha um corpo igual ao nosso. Por quê? Porque ele ganhou esse corpo? Não, porque ele é Deus. Ele se auto-aplicou esse corpo humano para viver a nossa realidade. Se auto-limitou, lá em Filipenses 2 a gente vê isso. Ele se auto-limitou, se esvaziou e tudo mais. Mas depois da ressurreição ele não mais se auto-limitou. Ele já estava atuando num corpo humano, que é o que ele vai se revelar para nós no último dia, face a face. Ok? Beleza. Ele tem corpo glorificado. Nós não, mas teremos um dia? Teremos. Quando? Quando a gente se encontrar com ele. Lá, nesse dia nós teremos um corpo glorificado. E quando então que o pecado vai sair desse corpo? Quando a gente estiver com o corpo glorificado. Enquanto estivermos no corpo comum, é um corpo ainda funcionando dentro deste universo manchado, maculado pelo pecado, tudo que opera de morte no universo também opera em nós. Então, a presença do pecado está em nós. Ainda falta isso. Jesus já venceu isso? Já. Mas não foi aplicado ainda a nós. Só será aplicado no dia que eu e você tombarmos, morrermos, ou se antes disso, Jesus voltar. Todo mundo entendeu isso aí? Ok. Isso é muito importante, porque Paulo está falando disso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando isso. Ok? Então, a gente precisa ver isso aqui. A lei é espiritual e eu sou carnal. Em que sentido? No sentido que eu ainda tenho um corpo que deseja pecar. Só que eu também tenho o Espírito Santo. Por isso eu sou espiritual. Para lutar contra o pecado que habita em mim ainda. Diferente do pessoal lá de fora, que eles estão presos nos 3 aspectos do pecado. Do corpo, da culpa e do governo. Eles estão governados pelo pecado. Você e eu não. No corpo, a gente ainda tem o pecado para lutar, mas nós não somos mais culpados pelo pecado, e nós não somos mais governados pelo pecado. Quem nos governa é Jesus, amém? Segundo ponto, Paulo vai mostrar que essa presença do pecado gera em nós ali, conflito interno. Ele confessa isso. No versos 15 ao 17 ele diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha que interessante, ele deseja o bem, deveria fazer o bem. Aí na hora de fazer o bem ele não faz, ele faz o que odeia. Hoje eu fiz coisas que eu odeio. Todo dia nós estamos fazendo coisas que odiamos, mas e o que queremos de fato fazer, que é agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer o bem, a gente não consegue. É uma luta, é isso que Paulo está dizendo. Se ele não conseguia, quem dirá nós? É isso que Paulo está dizendo. E ele continua: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ele está querendo dizer o seguinte: ele está demonstrando que a lei se contrasta com a prática dele. Ela é boa, e eu tenho agido de forma má, pecando. Verso 17, nesse caso não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Eu não estava falando disso? Eu não estava falando da presença do pecado? Ele acabou de falar do pecado que habita em mim. Então aqui você vê que o ser humano, e Paulo também, ele está em conflito interno. O crente que fala assim, graças a Deus eu não tenho esse problema, esse nem é crente, é mentiroso. Quem não está em conflito, quem não tem uma esquizofrenia espiritual em si, ou seja, 2 vontades, uma vontade de fazer a coisa certa, outra vontade de fazer a coisa errada, quem não está com essa luta, quem está na paz, eu estou numa paz, tu está na paz do capeta, está na paz do Satanás, que é uma falsa paz, ele está te enganando. Tu está felizão, tranquilo, achando que vai para o céu. Quando tu olhar, tu está lascado. Se você está com essa paz que, não tem problema nenhum, passa o pecado na minha frente assim, eu estou tranquilo, eu não tenho mais nada com isso, eu não tenho tentação, não tenho nada. Se tu está assim, meu amigo, desculpa te falar, é porque tu nem crente é. O diabo está te enganando com a falsa religião, e você está vivendo uma falsa religião.
Ou assim, o pecador condenado ao inferno, que não passou por Jesus ainda, ou ele está abraçado com o pecado, eu sou pecador mesmo, e é isso aí mesmo, grande coisa, estou nem aí, abraça o capeta mesmo, ou o cara, ele está abraçado na religião, e dizendo assim, eu não tenho esse problema, aleluia, entendeu? Esses dois estão condenados ao inferno, são escravos do pecado, porque o verdadeiro crente, ele não está assim. O verdadeiro crente, ele está vigiando todo dia, ele está incomodado, indignado, pô, hoje de novo, não consigo, meu Deus do céu, e ele luta, e ele fala com Deus, Senhor, me ajuda, como Paulo escreve esse texto aqui. Isso não é desculpa para pecar, o tempo inteiro Paulo fala, na carta de Romanos mesmo, no capítulo 6, então, e aí, vamos fazer o quê? Por causa dessa graça maravilhosa, por causa dessa liberdade, por causa de um monte de coisa boa que tem, vamos pecar? Aí Paulo fala, ele me responde, de maneira nenhuma. Dizer que é normal essa situação de você estar lutando contra o pecado, não é concordar com o seu pecado, é dizer assim, essa é a sua realidade, mas dizer, lute, Jesus venceu, os homens de Deus venceram, você tem que vencer. Se você não consegue vencer, tem alguma coisa errada aí. Essa é a ideia, tá? Terceira confissão que Paulo vai fazer é a incapacidade da carne, verso 18, ele vai dizer assim, ó, sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Interessante, olha o que Paulo fala, nada de bom habita em mim. Aí eu lembro daquela música, coração igual ao teu, não consigo esquecer, da minha adolescência. Aí, porque na minha adolescência inventaram essa música, ela apareceu na minha adolescência. Aí a gente animado, nosso congresso, vamos cantar, coração igual ao teu para lá, coração igual ao teu para cá. Aí como é que a letra começa? Se tu olhares, Senhor, não precisa tocar, tá tranquilo, eu não vou puxar tom nenhum. Pra dentro de mim, nada de bom, como é? Nada encontrarás de bom. Bonitinho, né? Aí vamos para a Bíblia, vou ler de novo. Sei que nada de bom habita em mim. Será que a Ana Paula Valadão acertou quando falou isso? Pelo texto que a gente leu aqui? Acertou, não acertou? Aí vem o crente, eu não tenho esse problema na minha vida. Eu não tenho luta. Nada de bom. E o Espírito Santo que habita em mim, nada de bom. Eu fico vendo o cara assim, ó. Tem que consertar essa letra. Ele não abriu a Bíblia. Ele abriu a cabeça dele. Aí ele mandou, e a gente teve que trocar. A gente teve que trocar. Adolescente é rebelde, adolescente faz tudo errado, né? Vamos trocar a letra, vamos. Aí trocou. Cantar errado é terrível. Pouco. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Olha o que ele fala. Olha como é que ele é humilde. Pouco encontrarás de bom. Alguma coisinha tem aqui de bom. É um sem vergonha, né? É um condenado ao inferno. É isso. Agora eu posso dizer. Cadê ele? Não sei, nem quero saber. Entendeu? Mas não é o que está na Bíblia. A gente tem que ter cuidado com isso. Paulo fala, nada de bom. Nada de bom habita em mim. Quarta confissão. Coloca, por favor. Isso, olha lá, passou. Paulo também vai confessar que ele tem, na sua luta contra o pecado, o desejo para o bem. E esse desejo, ele é frustrado pelo mal. Eu desejo praticar o bem, só que na hora eu pratico o mal. E isso frustra o desejo certo que eu tenho. Interessante que ele fala, né? Vamos ver aqui. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Aqui, o pessoal fica falando, poxa, se o cara é governado pelo pecado, parece isso. Ele está sendo governado pelo pecado. Então ele não é crente. Não é bem isso. Isso aqui tem também um entendimento aqui, a forma de Paulo se expressar e escrever, semelhante aos salmos, semelhante aos lamentos dos salmistas, o lamento que Davi faz com seus salmos. Por exemplo, Davi fala assim, ó, Davi e outros salmistas, coisas do tipo assim, ó, até quando, Senhor, o Senhor não me ouve? Umas reclamações que às vezes parecem até um certo desrespeito. Quando você vai ler em Salmos, tem lá. Então esse cara não é crente, não tem temor a Deus, não é isso. É a expressão do sentimento, da indignação, da dor, do sofrimento. E aqui Paulo, quando escreve dessa forma, ele não está dizendo de fato que ele é governado e escravo do pecado. Ele está dizendo o seguinte, eu não consigo fazer, parece que eu sou igual os caras lá de fora, parece que eu estou sendo governado. É um certo desespero até. É um certo momento ali de fraqueza mesmo dele, Senhor, não consigo.
Não é que Paulo está dizendo assim, o pecado me governa de forma absoluta ao ponto que Jesus não está na minha vida. Não é isso. Ele está dizendo, vou ler de novo, pois o que faço não é o bem. Quer dizer, todo dia eu desejo fazer o bem. Quando eu menos percebo, eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo mal. É esse sentido que ele está dizendo. E a prova de que ele é crente, ele está indignado. O não crente não fica indignado. Ou ele fica se elogiando, graças a Deus eu não faço isso. Ou ele fica assim, isso aí mesmo, eu gosto é disso, entendeu? Ele está abraçado no pecado. Não, Paulo está indignado com ele mesmo, ok? Então, mas é muito importante, porque a nossa vida é assim. Quem aqui já não planejou acordar e ter um dia certo, tudo certo, fazer tudo certo hoje? Eu já não vou pecar, hein? Planejou tudo certo, desde a hora que acordou. Quando eu acordar, eu vou dar já um glória a Deus, vou fazer uma oração, eu vou falar bom dia Espírito Santo, para dar certo, né? Meu amigo, antes de dar bom dia Espírito Santo, capota da cama e já xinga um palavrão, entendeu? Já dá tudo errado. Você nem percebe, quando você nem ficou consciente direito, você já está trombando, caindo, reclamando, xingando, brigando com os outros. Quando você vê, gente, eu já pequei e nem senti, percebeu? É mais ou menos isso que a gente precisa estar atento. Estar atento que essa presença do pecado, ela fica nos aguçando. E eu diria que essa presença do pecado, ela está às vezes ela está mais consciente do que nós. Nós muitas vezes ficamos adormecidos nos sermões, na igreja, nas reuniões, nos encontros, nos PGs, em casa, distraído com as Olimpíadas, com não sei o quê. E o pecado está bem atento dentro da gente. Fazendo assim, isso aí, fica aí dormindo, enfraquecendo, fica aí subnutrido espiritual, que eu estou só aqui me abastecendo, eu estou só aqui crescendo e daqui a pouco eu vou fazer você pecar de novo. Paulo dá uma ideia de que quase que o pecado fosse uma entidade consciente, é claro que não é, mas ele demonstra que há uma vontade do pecado, e a gente ouve ela, e não ouve a vontade do Espírito Santo de nos fazer obedecer a Deus. Então, por isso que Paulo confessa, o desejo para o bem é frustrado pelo mal. Versos 20, eu pulei o 19, vou até ler de novo, só para não ficar nas minhas palavras, né? Eu pulei o 19, ele fala assim, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quer dizer, eu esperava ter um encontro com Jesus e me tornar luz, me tornar corpo glorificado e sair voando por aí. E não é isso que acontece. Eu estou todo dia lutando. Eu diria até, tem gente que prega o evangelho, o pessoal se converte, tem gente que promete, vai dar tudo certo, vai mudar a tua vida, tu vai ser feliz, vai dar, meu amigo, vai mudar a tua vida, você vai ser feliz, só que também, você vai ver piorar um monte de coisa. As tentações vêm mais fortes. O diabo sabe que você entregou sua vida para Jesus e você precisa aprender a lutar contra o pecado, coisa que você não fazia. Então, a gente precisa estar atento que Paulo aqui está mostrando como é difícil, mas ao mesmo tempo existe esperança de vitória para nós, que já vencemos a condenação, mas precisamos de vencer a presença desse pecado e viver de forma santa diante de Deus e para revelar Deus às outras pessoas. Bem, então nesse próximo ponto, que é o número 5, a presença constante do mal, já falamos que o pecado está presente na nossa carne, e aqui Paulo ele confessa isso, no verso 20 e no verso 21, ele continua falando dessa contradição dele, de querer fazer o bem e estar fazendo mal, porque o cara lá fora não quer fazer o bem, ele só quer fazer o mal, a gente ainda quer fazer o bem, tenta, luta e tal. Aí ele diz assim, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele não está aqui tirando a responsabilidade dele, dizendo assim, o pecado me endemoniou, não é isso, eu estou endemoniado aqui, não é, ele não está falando isso, ele está falando que ele, enquanto um ser humano restaurado por Deus, consciente do seu pecado, da sua situação, da sua luta, de quem é Deus, temor que ele tem de Deus, tudo isso, ele, enquanto consciente, ele quer fazer o certo, mas quando ele não faz, não é essa natureza espiritual que está pecando, é a presença do pecado que ainda está nele, que está fazendo ele pecar, é isso que ele está querendo explicar.
A gente não peca por causa do Espírito Santo. É isso que ele está querendo dizer. A gente peca por causa do pecado que está em nós, que ainda está em nós. E aí, então, esse reconhecimento de que tem uma lei interna, né, de pecado, ainda tem. Isso vai destacar que a gente está em batalha espiritual, em constante batalha espiritual. Paulo lá em Efésios vai falar que a gente tem que vestir a armadura de Deus, vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, vai falar de principados e potestades. Ali ele fala de seres celestiais, seres espirituais, seres malignos, sim, mas ele também está deixando claro que a gente tem que lutar contra a nossa própria natureza. Então a nossa luta, ela é espiritual neste sentido também, que com o Espírito, somente com o Espírito nós podemos viver uma vida santa, dizendo não para a vontade do pecado. O sexto item aí, a sexta confissão, diz que Paulo vai dizer assim, que ele tem prazer na lei contra o pecado. Vamos ver isso aí, versos 22 e 23. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, ele não consegue, mas ele tem prazer na lei de Deus. Isso mostra o quê? Que ele é crente. Isso mostra que, como em outros textos, como o Salmo que eu preguei recentemente, 112, se eu não me engano, o Salmo 1, que vai dizer que bem-aventurado, né, o varão, o homem, aquele que serve a Deus, que teme a Deus e que tem o prazer dele na lei do Senhor. Esse cara é quem? É um cara que é servo de Deus, está aqui. Paulo está reconhecendo, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ele é um bem-aventurado do Salmo. Só que o bem-aventurado está em luta todo dia. E a vida de Davi é essa, né? A vida de Davi como salmista é um cara que está sempre em luta. Em luta contra o pecado, em luta de guerra também, porque ele representava o povo no passado também. Aquelas guerras apontam para as nossas guerras hoje, que são espirituais. Então assim, está em luta. Se você está em luta, tu tá na vibe certa. Se tu não está em luta, aí que o negócio está errado. Mas precisa estar em luta e reconhecer, tenho prazer na lei de Deus. Antes de Jesus, a lei me condenava. Eu estava casado com a condenação que essa lei impunha sobre mim. Agora não. Agora essa lei me dá prazer, me dá alegria. E tem gente que vai dizer que na graça, com Jesus não tem mais lei. Aí é que tem lei. Aí é que tem que obedecer, porque agora você pode ser santo, agora você pode cumprir mesmo, porque Jesus já cumpriu, te capacitou, e agora essa lei te agrada, te satisfaz, te preenche. Você tem prazer nessa lei? Paulo tinha prazer nessa lei, mesmo fazendo tudo errado, reconheceu. Mesmo nos momentos de erro, de luta, ele reconheceu, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, olha que interessante, ainda que tenha prazer na lei de Deus, eu vejo outra lei atuando no meu corpo, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me um prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Aí quando ele fala prisioneiro, o pessoal, isso aí não é crente não, é prisioneiro. Mas é de fato, quanto mais você pecar, você vai ficando preso, enredado naquelas confusões do pecado. Quem aqui já não cometeu pecados e se viu no meio de uma confusão que não conseguia sair? Eu já. Isso que o pecado faz. Não quer dizer que você agora, enquanto é crente, é escravo do pecado, mas você fica enredado naquela confusão. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele está chateado, porque ele não está conseguindo ter um momento ali de vitória contra o pecado. Então ele parece que tem outra lei. E de fato tem outra lei. A diferença é que ele não é de fato escravo dessa lei, ele é escravo daquilo que ele tem prazer. Ele tem prazer no pecado, como o velho homem tem? Não, ele tem prazer na lei de Deus. Então ele de fato é servo e escravo da lei de Deus, e não da lei do pecado. Mas ele interpreta a situação dele como que parece que eu estou escravo de novo, parece que eu estou escravizado pelo pecado. E a sétima confissão, a mente serve a Deus e a carne não. É a contradição que Paulo vai confessar aqui nos últimos versículos do capítulo, terminando o nosso sermão. Miserável homem que sou.
ele está reconhecendo a limitação humana para obedecer a Deus. O ser humano, na sua força, na força do seu braço, não consegue obedecer a Deus. Aí tem textos conhecidos como, por exemplo, maldito é o homem que confia no homem. Então, esse texto não é negócio de confiar, contar segredo para outra pessoa, não é isso. É de confiar na sua força. Paulo está dizendo assim, quando eu confio na minha força, estou confiando num homem miserável, que não vai conseguir. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele faz a oração, que eu já mencionei. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará deste corpo que ainda tem a presença do pecado? E por causa disso está em luta e cai, levanta e cai, enfraquece. E aí ele dá graças a Deus. Graças a Deus, um crente, só um crente dá graças a Deus no meio disso. Um não crente não dá. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. E mesmo que o meu corpo, em muitos momentos, vai me levar ao pecado, eu não sou escravo do pecado. Como ele mesmo disse, parecia que eu era, parece que eu sou, o versículo anterior. Mas agora ele vai dizer que eu sou escravo da lei de Deus. Só que ele vai dizer também assim, mas com a carne, meu comportamento pode demonstrar que eu ainda estou escravo do pecado. Ele está mostrando a contradição, a luta. Meu amigo, meu irmão, não é fácil. Essa última confissão de Paulo aqui vai abranger essa dualidade que tem na minha e na sua vida. Uma mente renovada que serve a Deus e uma carne, um corpo que continua ainda suscetível, cedendo para o pecado. O acusador, ele tenta dizer assim, caiu de novo, pecou de novo, não tem jeito para você não. Isso é o acusador, o mentiroso. A lei de Deus vai dizer, isso é pecado, isso é pecado. O padrão de Deus é obedecer isso. E aí Jesus obedeceu. E aí a lei de Deus aplicada à nova aliança vai dizer para você, isso é pecado, mas você pode obedecer em Cristo, você pode entregar sua vida para Cristo, você pode buscar o Senhor, você pode se fortalecer e obedecer. O acusador vai ficar falando, para que você vai pedir perdão, para que você vai recomeçar, tu vai errar tudo de novo. O acusador faz isso, a lei de Deus não faz isso. A lei de Deus, isso é pecado, o Senhor é santo. E a lei de Deus aplicada na nova aliança diz assim, Jesus Cristo cumpriu a lei, você pode cumprir, você está em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura, você é nova criatura, você pode cumprir. Então percebe, você vai dar ouvidos ao quê? Vai dar ouvidos ao acusador? Ou vai dar ouvidos a uma lei que te acusa para te restaurar em Cristo? A sua mente foi renovada, seu espírito foi ressuscitado, para que você não mais seja acusado para a morte na lei, mas seja acusado para a libertação, para a obediência, para a santificação em Cristo Jesus. Então, a minha palavra para você é que você possa reconhecer a sua incapacidade, mas também reconhecer que a graça, o próprio Paulo escreveu em Romanos, onde abundou o pecado, transbordou, superabundou a graça de Deus, na minha e na sua vida. Para terminar, vira aí, 3 lições e acabamos. 3 coisas que você tem que fazer na sua vida e você vai vencer. Vou fazer igual o pessoal das outras igrejas aí, mais animado. 3 passos de fé e você vai adquirir a vitória, aleluia. Olha aí, primeiro, reconheça a natureza do pecado. A natureza do pecado é humana, habita em você. Reconheça, não seja um falso religioso, amém? Reconheça, não é reconhecer igual o pessoal fala assim, poxa, errar é humano, desculpa aí, esse caô do errar é humano, é o cara querendo dizer assim, pô, entende aí e tal, não é isso, é reconhecer igual Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, entendeu? Esse tipo de reconhecimento. Segundo, reconheça a necessidade da graça de Deus. Quando Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo assim, a graça de Deus me livra do corpo dessa morte. Você tem que reconhecer a sua natureza, sim, nós temos. Mas nós temos que reconhecer, porque a nossa natureza é assim, miserável, que nós precisamos da única coisa que soluciona a nossa miséria, a graça
de Deus revelada em Cristo Jesus, quando se entregou por nós para nos salvar. Amém? E uma vez fazendo esses dois reconhecimentos, seja você fazendo esses reconhecimentos pela primeira vez, ou seja, tendo aquela conversão, aquele primeiro momento que você entrega a sua vida para Jesus, ou fazendo estas coisas constantemente, buscando santificação e consagração, não importa em qual estágio você esteja, se você é uma pessoa nova, que nasceu agora na fé, ou se você é antigo e está na luta, igual Paulo, vivendo esses dois reconhecimentos, você precisa então desfrutar de uma vida pela fé, que é o terceiro e último aprendizado. Nós precisamos viver pela fé em Cristo, que de fato obedece à lei e vence o pecado. Não tenha fé nas suas estratégias, na sua capacidade. Eu vou fazer uma artimanha aqui e eu vou conseguir. Não vai. Você só vai se você entregar sua vida para Jesus, se você confiar em Jesus, se você buscar o Espírito Santo para lhe capacitar. Como que eu busco essa capacitação do alto? Leitura da palavra, oração, participação na igreja, se envolvendo na comunhão da igreja. Esses três, bem equilibrados, bem ajustados, vão te dar condições de viver pela fé. Se você não faz isso, não vai viver pela fé, vai morrer. E não vai conseguir reconhecer pecado, não vai reconhecer a graça de Deus, e vai dar ruim para a tua vida. Agora, se você está, de fato, com seus ouvidos abertos, sua mente atenta, e de fato é como Paulo, que se incomoda com o pecado, e quer fazer aquilo que agrada a Deus, reconheça o seu pecado, a sua natureza, reconheça a sua necessidade de Deus, da graça dele, e viva pela fé, entregando a sua vida para Jesus, se alimentando da palavra, a oração. Concluindo, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, se há alguém aqui não crente, ou alguém que nos acompanha no vídeo, nós temos, graças a Deus, uma boa audiência no vídeo, sempre tem uma média de 50, 40 e pouco, 50 pessoas, então tem bastante gente. Eu queria fazer um apelo para você que não é crente. Temos algum tecladista para dar aquela emocionada básica? Só para contradizer os calvinistas, porque eu sou calvinista. Calvinista não gosta, né? Os calvinistas Nutella. Bota aí, toca um negócio para a gente chorar, para ficar bem triste aqui, entendeu? Mas eu não quero que você seja motivado pelo piano, não. Eu estou fazendo isso para provocar os calvinistas que devem estar vendo o vídeo, tá? Brincadeira, mas pode tocar. Toca uma coisa que nos leva para Jesus. Aí, eu queria fazer um apelo para você que não é crente, que não entregou sua vida para Jesus. Talvez você esteja me ouvindo essa mensagem, talvez você esteja aqui, percebendo que nem é crente, percebeu que não está em luta, em nada, você está agarrado no pecado mesmo, descobriu hoje que nunca foi crente, talvez, sei lá. Se você não é crente, se você nunca passou por Jesus, se você não conhece a Jesus como seu Salvador e precisa disso, eu quero que você saiba uma coisa: não há um passo mais importante na vida do que esse, entregar a vida para Jesus. Não tem hora certa e hora errada, a hora é agora. Mas eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que queria se converter no culto. Aí procurou o pessoal da igreja: eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí o pessoal falou: não está na hora ainda, só na hora do apelo. Olha que maluquice. A gente às vezes é tão ligado em seguir a ordem do culto. O irmão está se convertendo, entregando a vida para Jesus. Irmão, não se converte agora não. Quer dizer, se ele morresse, ele ia para o inferno, é isso? Se converte agora não, não é isso. Não tem hora certa, não tem hora errada. A hora é agora. Se você entendeu, não sei o que tu entendeu, mas se você entendeu que precisa de libertação do pecado, é agora. Eu quero orar por você, amém? Se você é crente, mesmo ouvindo tudo isso, percebeu, eu me identifico com Paulo, eu estou em luta, eu sou um crente. Não pense que está mole para você também não. Quero fazer um apelo para a sua vida, um apelo que vem da palavra de Deus. Talvez você esteja se percebendo sucumbindo, sofrendo, cedendo para o pecado. Você não tem visto mais o seu espírito que te leva para a obediência prevalecer. Está sofrendo, está morrendo, não está aguentando. Quero dizer uma coisa para você: da mesma forma que aquela primeira pessoa, aquela pessoa que faz pela primeira vez uma entrega para Jesus,
Quem quer vencer o pecado tem que se entregar para Jesus todo dia. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus pela primeira vez, meu primeiro encontro com Jesus, eu tinha 3 anos. Acredite se quiser, depois eu te conto essa história, não dá tempo para contar agora. Mas eu só sei de uma coisa: com 3 anos, o que eu mais queria era me entregar para Jesus. E eu queria tanto me entregar para Jesus, que todo domingo eu queria ir lá na frente, e ir lá na frente me entregar para Jesus. E a gente precisa dessa sinceridade infantil, mas com maturidade espiritual. Uma sinceridade infantil com maturidade espiritual. A gente precisa se entregar para Jesus todo dia, toda hora. Paulo está dizendo assim: eu não consigo. Precisamos nos entregar para Jesus todo dia. Se você é crente e está em luta com o pecado, se entregue a Jesus todo dia. Você não é pior nem melhor, você só é igual a todo mundo. E quem falar que eu não tenho esse problema, esse aí precisa de verdade se converter. Esse não é crente. Você quer fazer parte do time dos crentes? Assuma logo quem você é. Eu sou uma pessoa que tem Jesus, tá lutando, tá sofrendo, fraqueja, às vezes levanta, às vezes está bem, às vezes está mal, e eu quero renovar minhas forças no Senhor. Faça isso hoje, antes de acabar esse culto. Os nossos corações hoje estão cheios de esperança. Os nossos lábios estão prontos realmente para adorar a Deus e louvar. Por isso eu queria dizer para você: avance, avance. Não na força do braço humano, não na força das estratégias que você possa ter, dos seus talentos, mas avance no poder do Espírito Santo. Jesus falou: mas recebereis poder. Nós recebemos poder do Espírito Santo para vencer o pecado e para ser testemunhas de Jesus. Eu queria que você fizesse essa dedicação nessa noite, que a gente possa viver não como escravos do pecado, mas como libertos por Jesus, escravos de Jesus, transformados pela graça, guiados pelo amor dele, fortalecidos pela presença dele, que está todo dia com a gente, nos ajudando. Por isso podemos falar como Paulo, sabe? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso eu termino mais uma vez encorajando você: não importa quem você seja, quem eu seja, como você esteja, só venha a Jesus, seja renovado por Ele, proclame as boas novas de salvação. Que esse seja o desejo e a decisão de cada irmão aqui hoje, cada coração aqui hoje, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé.